Olá, amigos, tudo bem com vocês? Nós somos a equipe da família do Centro Espírita Leon Denis e hoje nós iniciamos a nossa série de encontros baseado na solicitação dos nossos frequentadores, os nossos encontros online nesse novo formato, né? Queríamos dar as boas-vindas a vocês e hoje nós temos um tema muito especial, que é home office, homeschooling e espiritismo. Como essas temáticas se encontram e como o espiritismo pode nos ajudar nesse tema. Vamos fazer a nossa prece inicial, então? Vamos sim. Bom dia a todos. Então vamos elevar os nossos pensamentos, rogando a Deus, a Jesus, nosso mestre e amigo, que nos envolva em sua presença amorosa, envolva os nossos lares, que a presença da espiritualidade possa iluminar as nossas casas, abraçar a todos que lá estejam, e que nós possamos ter boas reflexões, encontrarmos nesse contato com Deus e com a espiritualidade um oásis para o refazimento das nossas forças, disposição, iluminação das nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja. Então, eu sou a Mariana e a gente tem conosco hoje no nosso encontro a Tiane, a Ju e o Bruno. Vamos bater um papo, dei um oi. Vamos bater um papo hoje sobre essa temática que eu citei, então. Para iniciar o nosso encontro, a gente queria compartilhar um texto, né? Nós vamos ler um texto que a gente acha que reflete bem esse nosso momento. Vamos lá? Claro. Pode ler para a gente, Ju? Então. Começa assim. Ei, tu viu meu e-mail? Não, ainda não vi. Está metido em uma pilha de outros e-mails que eu ainda não consegui responder, porque eu fico entrando em reuniões pelo Teams de meia em meia hora, escrevendo relatórios que ninguém vai ler. Mas isso eu só penso, eu não respondo. O que eu vou digitar na caixa de texto é não, ainda não vi. Mas sei da tua urgência e te responderei em instantes. Resposta de um bom colega, um bom colaborador, mesmo em tempos de pandemia, metido em um escritório improvisado dentro de casa. Olho para a rua, cai uma chuva fina. As nuvens já estiveram mais escuras hoje, especialmente de manhã. Agora uma leve claridade entra pela janela, brigando com o tempo ruim. Um céu chumbado de agosto. Pai, deixa eu te mostrar uma coisa. Paro o relatório. Estou escrevendo e que preciso entregar até às 17 de hoje. Sinto uma pressão no peito. Leve, mas uma pressão. Minha filha mais velha me estende um livro e começa a descrever detalhe por detalhe de uma história. Eu passo a mão no rosto dela. Queria poder sentar no chão e ler a história com ela do começo ao fim. Mas o relatório, o e-mail do colega, tudo esperando resposta. Boa tarde, tem uns minutinhos? Preciso de uma ajuda urgente. Não precisa da minha ajuda. Na verdade, quer me passar o trabalho que não pretende fazer. E com urgência. Também não escrevo isso. Apenas respondo na minha caixa de texto. Claro, diga. A pressão no peito de novo. Um pouco maior. Minha ansiedade não me permite fazer outra coisa. Paro tudo e fico acompanhando o status da caixa de mensagem. Digitando. Olho para o lado e minha filha continua com o livro na mão. O relatório. Pai, escuta! O meu celular toca. Não atendo. Silencio a chamada e olho para a rua de novo. Não chove mais. A claridade cresceu e uma leve sombra se forma em torno do corpo da minha filha, ainda sentada no chão. As nuvens de chuva agora negociam com o sol, preguiçoso do fim da tarde. Agosto.
Então, consegue me ajudar? É urgente. Já entendi que é urgente. Tudo nesse lugar é urgente. No corporativo, as pessoas têm uma estranha maneira de pedir ajuda. As mensagens seguem piscando, me cobrando uma resposta que eu nem sei se tenho. O telefone voltou a tocar. Penso na minha mãe, mas não é ela. Um alerta pula na tela do computador, sinalizando a próxima reunião pelo Teams. Silencio a chamada de novo enquanto ouço a minha filha contando um trecho da história para mim. E o relatório me esperando. O cursor parado no mesmo lugar, sendo cutucado pela janela de alerta da reunião. Quase 17h30, me falta escrever uma página e pico. Já antevejo a próxima cena. Um novo e-mail entrando na minha caixa perguntando se o relatório está pronto. O peito de novo. Pai! Levo as mãos no rosto e esfrego com força. Fico preso por segundos numa bolha escura, fugindo de tudo que envolve este exílio social a que fomos submetidos. Social. Social não. Humano. Olho para a rua. Lá longe, onde o horizonte sinaliza que estou mirando para o sul, vejo um clarão. Um traço alaranjado. Pateia as nuvens de chuva, ganhando terreno. Uma fina linha de incêndio colorido, um pedaço pequeno do céu, banhando o chão desse escritório enjambrado e o corpo da minha filha. Respiro fundo. Amanhã terá sol. Acho que esse texto reflete muito da nossa realidade, né, pessoal, ultimamente. Talvez não com o trabalho, mas daqui a pouco com os afazeres domésticos, né, com os nossos compromissos, os diferentes papéis. Né? Muito bom. Eu queria convidar o Bruno para ler para nós um outro texto, agora do nosso Evangelho, para que a gente possa fazer uns momentos de reflexão e conexão. Pode ser? Certo, amigos. Então, eu vou ler um trecho da Parábola dos Talentos, que fica no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, no item 6. Porque assim é como um homem que, ao ausentar-se para longe, chamou seus servos e lhes entregou os seus bens. E deu a um 5 talentos, a outro 2, e outro deu 1. A cada um segundo a sua capacidade, e partiu logo. O que recebera, pois, 5 talentos, foi-se, entrou a negociar com eles, e ganhou outros 5. Da mesma sorte, também o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que havia recebido 1, indo-se com ele, cavou terra, e escondeu ali o dinheiro do seu senhor. E passando muito tempo, veio o senhor daqueles servos e chamou-os às contas. E chegando-se a ele o que havia recebido os 5 talentos, apresentou-lhes outros 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Eis aqui outros 5 mais que lucrei. Seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo do teu senhor. De mesma sorte, apresentou-se também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, e eis aqui outros 2 que ganhei com eles. Seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, sei que és homem de rija condição, cegas onde não semeaste, e recolhes onde não espalhaste.
Temendo, fui e escondi o teu talento na terra. Eis aqui o que é teu. E respondendo o seu senhor lhe disse: servo mau e preguiçoso, sabias que cego onde não semeei, e recolho onde não tenho espalhado. Devias logo dar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo, eu teria recebido certamente o juro que era meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. E ao que não tem, tirar-se-lhe-á até o que parece que tem. E ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Um trecho de Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Então tá. O Evangelho sempre nos trazendo boas notícias. Pessoal, então só para compartilhar um pouco com vocês o nosso formato do nosso encontro, nós distribuímos há pouco tempo, então, um formulário de pesquisa, né? E para colher algumas informações, né? A nossa pesquisa foi exatamente isso. Né? Quais são os desafios que nós estamos vivendo hoje nesses tempos de pandemia, em que estamos com as nossas relações um pouco mais intensificadas em casa, né? As relações de trabalho, as relações em família. Então, o nosso momento hoje seria de compartilhar um pouco do que a nossa equipe trouxe, né? Do que os nossos frequentadores trouxeram, né? E falar um pouquinho sobre isso à luz do Espiritismo, né? A gente recebeu uma das dificuldades, né, que estamos passando, seria a de disponibilizar tempo para todas as tarefas, né, dando atenção às crianças e né, o controle emocional de todo mundo, né, das crianças em homeschooling, o nosso no trabalho, nas relações familiares, né. Vamos falar um pouquinho sobre isso, então, né, trazer um pouco do que a perspectiva espírita tem para nos auxiliar. Esse eu acho que é o nosso primeiro grande desafio que foi identificado pelos pais na pesquisa, mas que eu acho que todos nós estamos vivenciando de alguma forma, né? Como conciliar assim, um desafio profissional, os compromissos que a gente tem, precisa entregar, precisa desempenhar, com o nosso papel de pais, e a gente quer dar uma boa educação, quer estar bem, quer estar... E ao mesmo tempo as coisas se interpõem, né? Então a gente tem esse grande desafio que nos convida, como que a gente vai dar conta desses talentos que nós recebemos, né, juntando o trecho da parábola, sem que a gente possa, né, como o exemplo que Jesus traz, né, de enterrar nossa condição de aprendizado, mas tentar fazer com que esse momento também seja de crescimento, que seja de algum valor futuro para nós. Eu acho bem bonito que essa parábola nos fala um pouco a respeito de recursos, né? No sentido de que o desafio está posto. A doutrina espírita nos esclarece sempre que o acaso não existe e que nós, como humanidade, enfrentamos esse grande desafio coletivo, e claro que cada um dentro do seu contexto individual, familiar, profissional, está encontrando desafios diferentes, de acordo com as nossas necessidades individuais, né? Mas o Evangelho nos traz e dá para a gente pensar bastante em nos talentos como os nossos recursos, né? Que ao mesmo tempo que Deus nos oferece os desafios, nós sabemos que nós temos as ferramentas para poder enfrentar. Mas acho que a nossa grande dificuldade hoje em dia é conseguir organizar internamente até mesmo essas ferramentas, né? Então, acho que o conto ali que nós lemos hoje traz exatamente isso, assim, são as múltiplas demandas simultâneas e a gente não sabe para onde corre, não sabe por onde começa e vai ficando com aquela angústia de que não está atendendo nada, nem a gente, nem a família, nem o trabalho, ou seja, pode ser que a gente acorde e durma com a sensação de que não fez nada direito, né? E talvez por isso que anda crescente a angústia, a ansiedade, né, essas questões emocionais aflorando e a desorganização, às vezes, do ambiente da casa, né? E
com a leitura desse texto, é interessante a gente perguntar, né? O que sente, o que brota com a escuta dessa narrativa? Uhum. Eu, enquanto leio essa narrativa, me vem essa angústia que a Tita estava falando agora, né? Uma angústia, uma ansiedade, parece que, ai, meu Deus, vai subindo, assim, né? E a Uhum. gente sabe que cada pessoa está numa estrutura, numa organização familiar específica, que Uhum. diz respeito só à própria família. A gente sabe que muitos dos nossos desafios são compartilhados, mas cada família, cada núcleo familiar está vivenciando o seu próprio desafio específico, né? Então, talvez a nossa angústia, a nossa ansiedade, que a gente vem sentindo nos últimos tempos, ela não seja exatamente conectada com esse cenário que a gente descreveu. Mas esse cenário, ele serve para a gente se conectar com o nosso, assim, né? Como é que é o meu cenário na minha família que vem me sobrecarregando desse jeito, assim, né? Será que eu tenho olhado, assim, com atenção e com carinho, né? Com compaixão para esse desafio particular da minha família? Né? Então, aqui a gente tem a parábola dos talentos, né? Que é esse desafio. Bom, vamos observar bem como é que está o meu contexto familiar, como é que está organizada a minha família, como é que está a desorganização da minha família, porque, né? Todo mundo no mesmo mar aí de desafios e de desorganização nesses tempos, né? Mas, E bom, de que forma eu vou extrair, né, Ju, dentro do meu contexto, de que forma que eu multiplico os meus talentos, de que forma que eu vou extrair dessa situação crescimento, aprendizado. Como é que eu olho para esse mar que está ali, né, que está posto na minha família? E será que olhando para esse mar eu encontro os meus tesouros? Eu encontro os tesouros que estão ali no meu mar, ou eles estão todos escondidos? Assim, são tesouros escondidos que eu não achei o mapa ainda. Eu não olhei para o meu mapa que está comigo, assim, que está dentro de mim, para encontrar os tesouros que eu tenho, para daí, talvez esse tesouro represente, né, um barquinho, represente uma boia, represente um baita de um navio, para que a gente consiga, né, enfrentar e navegar por esses desafios que estão postos aí para a gente, de uma forma que nos traga um pouquinho mais talvez de saúde, né? Psicológica, emocional, né? Espiritual. Familiar, espiritual. É interessante que a parábola do talento nos fala que o Senhor distribui os recursos conforme cada um, né? Então, cada um recebia conforme a sua capacidade. Então, esse é um aspecto que é interessante, né? A gente não vai receber um compromisso maior do que aquele que a gente teria condições de assumir, seja em termos do trabalho, na educação do lar, os filhos que chegam até nós, os familiares, então estão dentro das nossas possibilidades de dar conta, né? Mesmo que a gente, naturalmente, né? Nenhum de nós é perfeito, vamos ter dias difíceis, vamos ter momentos desafiadores, mas que é possível encontrar esse recurso e exige realmente um trabalho para a gente conseguir chegar lá, né? É personalizado, né, Bruno? A gente recebe personalizado, né? Os talentos. Como se usa hoje, né, amiga? É isso aí. E aí eu acho que a gente entra numa questão importante, que por isso que não vai existir receita de bolo, né? E eu fiquei aqui pensando que grande parte do nosso sofrimento, assim, da nossa angústia, é muito pela nossa dificuldade de estar exatamente no aqui e no agora, no presente, de conseguir colocar a nossa atenção, o nosso sentimento, né, tudo que a gente está vivendo, porque nós só podemos estar presente em uma coisa de cada vez, em uma tarefa por vez, conectados com uma pessoa ou um contexto de cada vez. Falando, por exemplo, na questão de estar presente, né? E o problema, às vezes, é que a gente parece que com um conjunto de nuvens ao redor. Aquilo que ficou pendente ontem, aquilo que vai acontecer amanhã, e se ausenta exatamente nesse momento. E falando de contexto de família e de filhos, é bem interessante porque as crianças
de uma forma muito bonita, elas espelham a nossa ausência do momento presente, né? Eles vão se conectar exatamente com a nossa não disponibilidade. E é impressionante como, às vezes, se a gente conseguir dividir um pouco o nosso tempo e trazer algumas fronteiras, dividir o nosso dia, ou às vezes o nosso turno, então, X tempo eu vou estar inteiramente fazendo isso, e vou fechar a porta, e vou fazer um combinado, e aí daqui a pouco eu vou ter 15 minutos que seja sentado no chão, completamente presente e disponível. Parece que a criança se acalma para as próximas horas e nos libera para a gente ir fazendo uma coisa de cada vez. Então, eu só quis dividir essa reflexão do estar no momento presente, Disponível. entregue, né? E essa presença é um dos talentos, né? Eu usei o termo aqui, tesouro, como se a gente fosse encontrar. A presença é um dos nossos tesouros. Um dos tesouros. A gente entende que nesse momento de isolamento, né, de pandemia, cada um de nós tem as suas diferenças sociais, né? A gente percebe as diferenças sociais enormes e assim, terríveis no nosso país. E por vezes a gente fala, né, sobre recursos para enfrentar essa pandemia e quais são os recursos que a gente tem para permanecer em casa, para permanecer isolado. A gente compreende essas diferenças, esses desafios são enormes mesmo, né? Aqui, o nosso convite é para que a gente olhe para os nossos tesouros e para os nossos talentos da alma, Interno, que estão acessíveis, né? Por maiores que sejam os desafios, por maiores que sejam as diferenças e as nossas condições sociais, econômicas, né? Psicológicas, familiares, de enfrentar esses desafios da pandemia, os nossos recursos do espírito, os nossos recursos, né, emocionais e espirituais, eles estão ao nosso alcance. Então, a presença é um desses tesouros, é um desses talentos, que se a gente atentar esses 15 minutos que a Ti comentou, de sentar no chão numa brincadeira, emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente presente, curtindo aquela brincadeira de 15 minutos, de 5 minutos talvez seja, nos garante ou nos propicia uma condição melhor de organização na família, né? Só queria salientar isso porque às vezes a gente vê um discurso assim que negligencia, que nega as diferenças, né? Porque uma coisa que a gente tem que lembrar, né, Ju, especialmente falando dos filhos, né, e essa criança aí desse texto, ela tá tranquila, né, gente? A gente sabe que não é sempre assim, né? Eu não sei se é só nas minhas situações, mas nem sempre as crianças estão assim, quero fazer um desenho, quero comprar uma história, e elas ficam placidamente no nosso lado. Às vezes os conflitos acontecem, né? E a gente lembrar que essa desorganização da criança, ela reflete uma necessidade não atendida, né? Então, olhar para essa criança com esse olhar, assim, desconectar a manifestação, né, que pode ser irritante, que na maioria das vezes né, que nos desorganiza, né, uma criança gritando, uma criança se jogando, ou nos acessando de forma, né, compulsória, desconectar essa manifestação do que realmente a criança está sentindo que ela necessita naquele momento, né, aquele olhar de qual é a necessidade da criança, né, o que o meu filho tem que ele está se manifestando dessa forma. Não só a manifestação, né? O que isso me traz de informação? Né? Porque a gente sabe que quando a gente consegue se conectar com essa necessidade, às vezes em pouquíssimo tempo, em minutos, como a Tiane disse, a gente consegue suprir aquela necessidade. Mas lembrando que a criança não tem essa organização de que quero te dizer que estou incomodada com a sua ausência, né? Ou quero te dizer que estou com fome, ou quero te dizer que agora eu estou com sono, por isso estou irritado. Não, a criança por vezes manifesta e a gente não consegue, num primeiro momento, se conectar se a gente realmente não estiver presente para aquela necessidade, né? E por vezes o que a gente faz naqueles momentos? A gente tem o recurso da TV, a gente tem o recurso do jogo, a gente tem o recurso do tablet, né? Isso existe. E isso, de certa forma, silencia um pouco a criança
desviando aquela necessidade por uma outra coisa, né? Então, isso vem conectar com uma outra fala dos nossos, né, companheiros ali do CELD, né, nosso grupo da família, dessa percepção de que as crianças estão acessando muito mais os jogos eletrônicos, a televisão, muito mais do que a gente gostaria, e que esse está sendo um recurso utilizado, né? Então, o que a gente percebe é uma fala de culpa, né? Eu não gostaria que meu filho estivesse acessando tanto, mas é um recurso que eu estou utilizando e estou me sentindo incomodado. Como é que a gente pode trazer isso para o nosso olhar, assim? Queria ouvir de vocês o que vocês acham. Esse segundo desafio trazido, né, pelas famílias, ele é muito importante, porque eu acho que a Mari comentou um pouquinho, né? Às vezes o recurso eletrônico ele traz um alívio imediato, uma, né, pretensa assim acomodação nas coisas, mas ao longo do tempo, no mesmo dia, ao longo dos dias, vai gerando mais estresse, mais agitação, às vezes ansiedade na família e na criança. Então acho que a grande questão é como colocar esses recursos que são de lazer em alguns momentos dentro de uma rotina que seja saudável, né? Às vezes atendendo aquelas recomendações da Sociedade de Pediatria, ou aquelas recomendações que a família identifique que seja o adequado, saudável para a sua realidade, já é um caminho, assim, para que a gente tente evitar, dentro do possível, esse excesso de telas, que às vezes já vai se fazer presente pela própria escola, né? Não sei. Uhum. E aí eu acho que é interessante, Bruna, a gente, retomando o que a Ju estava falando ali, quando tu traz esse desafio, é a gente conseguir acessar esses nossos recursos internos mesmo, os recursos da alma, através das reflexões mais profundas, né? E nós, como pais e mães, conseguirmos ir aflorando a consciência de que nós somos os gestores desse universo, que é a nossa casa. Então, em algum momento que a gente possa parar para refletir de uma forma mais profunda, quais são as nossas necessidades? As nossas, as dos adultos, as necessidades das crianças, quais são as nossas necessidades como família? Porque a disciplina é um dos talentos que a gente pode multiplicar. A disciplina no sentido de nós conseguirmos colocar dentro das nossas casas alguma organização mínima que atenda às nossas necessidades. E aí é bem legal a gente conseguir diferenciar um pouquinho o que é necessidade e o que é vontade, né? Porque qual a necessidade de uma criança em relação à televisão, às telas, enfim, necessidade real não existe, né? Existe pelo contrário, né? Existem as recomendações ao contrário, por todos os malefícios que as telas podem trazer. Mas o que eu posso flexibilizar e o que eu não posso flexibilizar? E aí trazendo que a realidade de cada casa vai ser uma diferente da outra. Mas quando a gente fala em necessidade, é aquilo que realmente nos nutre. E aí a gente pensa também não só em termos da nossa organização física e social, mas espiritual. O que uma criança necessita para se desenvolver adequadamente? Né? E aí a gente pode trazer várias coisas, né? O vínculo afetivo, a conexão, o pertencimento ao núcleo familiar, os momentos de contato real, né? De olho no olho, de brincadeira, de uma boa alimentação, o que nós adultos necessitamos. E aí que a gente possa se debruçar, e cada pai, cada mãe, quando a organização da família permite que tenha o pai e a mãe, enfim, mas seja quem for, aqueles que estão responsáveis pela casa, e possam sentar, e às vezes até escrever o que eu preciso que tenha no meu dia. Aí vem a tal da rotina que tá tão difundida a necessidade dela. Nós precisamos de uma rotina para nossa organização básica, até por questões assim de sobrevivência, de organização física. A gente precisa, e a gente está privado de muitas coisas de geografia que nos ajudavam a ter uma rotina. Olha quantos adultos estão com disfunção do sono nesse momento, porque a gente levantava, a gente saía de casa, a gente ia a algum lugar, a gente voltava, as crianças iam para a escola, voltavam, brincavam na rua, estavam cansadas. Então, como que nesse contexto a gente pode organizar uma rotina que nos ajude a adquirir um ritmo e atender nossas necessidades, né? E, Ti, é interessante a gente pontuar isso, né, que a gente não está aqui, assim, culpabilizando os recursos De forma tecnológicos. nenhuma. Né? Eles
tem, assim, exercido, tem funcionado de uma forma muito positiva nesse contexto pandêmico que a gente enfrenta. Essa reflexão de, bom, o que eu preciso, o que a minha família precisa, o que os meus filhos, as crianças que eu estou, né, conduzindo, o que elas precisam, é importante para que a gente consiga encontrar um equilíbrio que nos atenda, específico à nossa família, né? Em relação a esses combinados, a essa rotina, tem um ponto que por vezes nos passa, assim, a gente se desconecta dele, porque para nós, a nossa noção de tempo, ela é muito determinada e conduzida pelos nossos compromissos, pelo relógio, né? A gente acorda de manhã com um horário e tem isso, e tem reunião, e tem que fazer o almoço. A gente tem, como adultos, a gente tem uma noção de tempo que está conduzida pelas nossas agendas, pelos nossos compromissos, né? Pelo relógio, pelo tempo cronológico, cronos, do relógio. Até que quando a gente sai de férias, por vezes quando a gente sai de férias, e a gente deixa um pouco, assim, o relógio, o telefone, os compromissos de lado, a gente se perde um pouco, né? Que dia é hoje? Que horas são? Está na hora de quê? Né? A criança, ela funciona sempre nesse, que dia é agora? Que horas são? Porque a criança não acessa esse nosso tempo cronológico. É uma noção de tempo diferente. Então, esses nossos combinados, essa rotina que a gente tem, ela auxilia a criança a entender como é que funciona o nosso dia. Então, ela sabe, por exemplo, que mais ou menos quando uma pessoa vai para a cozinha e começa a mexer nas panelas, está perto do almoço. Significa que quando escuta o som das panelas, está perto do almoço. Significa que quando o sol começa a baixar, está perto de alguma outra coisa que a gente combinou. Então, essa rotina, claro, com as suas possíveis flexibilizações, necessárias flexibilizações, mas essa rotina dos nossos combinados ajuda a criança a se organizar em relação ao tempo, considerando que não tem esse acesso ao tempo cronológico, assim, né? Como nos ajuda, né, Ju? Porque trazendo de volta o texto que a gente leu, os eletrônicos também estão sendo a nossa ponte para todo o resto do mundo. E como é necessário que a gente coloque alguns limites nisso para nós mesmos, né? Então, assim, múltiplas pessoas ou múltiplas demandas me acessam simultaneamente. Eu só vou poder atender uma de cada vez. E talvez nós, como adultos, precisemos dessa organização, de um horário. Eu vou trabalhar do horário X até o Y. Ali termina o meu trabalho. Claro que nem sempre é possível, de acordo com o trabalho de cada um, eu me desconecto e eu não estou mais disponível para este contexto. E agora eu estou disponível para aquele outro contexto. O meu horário de me alimentar, o meu horário de dormir, a organização externa ajuda com que internamente a gente acalme essas angústias, assim, porque a gente sabe também a hora de fazer cada coisa. E aquilo que eu posso fazer ao longo do dia, né? O dia só tem as 24 horas, ele não vai se esticar. Então, talvez também esse desafio nos ajude. Aí a gente está falando das nossas necessidades como espírito imortal, de organizar nossas prioridades. Quais são os valores essenciais da minha vida e o que é prioridade para mim? Né? O mundo está dando uma sacudida e eu preciso eleger aquilo que realmente importa e cultivar isso que me importa, né? Esses valores que interessam, né? E dar atenção, conseguir distribuir o meu tempo também de uma forma coerente com as minhas prioridades, né? Porque lembrando que nós somos a referência da criança, né? No momento que a gente não se organiza dessa forma, eu tenho um discurso de que eu tenho hora para tudo, né? De que eu teria uma rotina minimamente organizada. E eu me torno disponível para todas as minhas frentes em todos os momentos, eu não estou tendo, né, um discurso coerente com né, um discurso de trabalho coerente com a minha fala na minha casa, né? E esse estabelecimento da rotina, né, ele traz uma segurança para a criança na previsibilidade, né? A gente vê que até os bebês precisam disso, né? Eu preciso saber qual que é o meu próximo passo, senão eu fico inseguro,
Eu estou na minha casa, mas eu não sei, né, os horários, o que eu faço primeiro, o que eu faço depois. Então, isso traz uma certa... E eu vejo isso como um ganho, assim, para a vida toda, né, da criança. A gente está falando desse momento de pandemia, mas talvez seja a oportunidade que a gente precisava para organizar, né, essa rotina da criança, para que a coisa fique mais sustentável, né, ao longo do tempo, né. E aí eu fico percebendo, assim, a gente falou sobre a culpa, né, não vamos culpabilizar, até porque a gente precisa desse recurso mais do que nunca, né, quem está com criança em homeschooling não tem nem como abrir mão dessa questão das telas, né, então, mas por vezes a gente bate aquela culpa, né, ai, hoje foi, né, escorreguei, passou, né, e que a gente possa, de repente, se perdoar, né, dizer, bom, porque uma das outras falas que aparecia era isso, né, essa dificuldade de a gente ter atividades para nós mesmos, assim, ter um momento para mim, né, ter um momento de conexão comigo mesmo, né, isso é uma coisa que eu acho que está faltando muito, assim, porque ninguém se preparou para esse momento, né, então, não existe uma receita de que é assim que a gente vai se organizar de agora em diante, né? Então, não teve esse momento de preparação, a gente foi aprendendo com o andar da carruagem, né? Então, se a gente hoje está minimamente organizado, acredito que todo mundo já teve um momento, assim, de desesperar, né? Que a coisa estava um caos, e daí começou, aí foi engrenando, as coisas foram se organizando, e talvez agora a gente esteja precisando refinar essa organização, né? E isso passa por a gente estar bem, né, pessoal? Como é que eu, como no papel né, de gerir um lar, como é que eu estou gerindo as minhas emoções, né? Como é que eu estou me cuidando, né? Como é que eu estou tratando as minhas emoções, né? Isso eu acredito que seja muito importante, assim, e é uma fala que nosso pessoal trouxe, né? E essa questão do autocuidado, ela é essencial, porque se a gente não tem um recurso interno, em termos de energia, de disponibilidade, de ter momentos bons para a gente mesmo, quando surgiu o desafio, que às vezes ele é inesperado, imprevisível, às vezes a gente já não tem mais energia, não tem mais aquela disposição para conseguir a conexão mais profunda, conseguir encontrar um recurso, a criatividade necessária para dar conta do momento. Então, a gente pensar aquilo, o que me faz bem, o que eu posso fazer dentro do possível, claro, para que eu possa me nutrir também emocionalmente, até espiritualmente, para enfrentar esses desafios. E que talvez passe por pouco de tudo que a gente falou, né, da gente pensar na rotina e pensar na gente mesmo também, pensar nas nossas prioridades, porque o autocuidado não é somente atender algo de lazer. E isso é importante também, sem dúvida. Mas ele passa muito por ter um sentido, ter um propósito, algo que realmente nos conecte e nos abasteça, digamos assim, nos traga uma sensação de bem-estar mais profundo. É muito legal, eu acho, Bruno, quando tu toca nisso, assim, que o autocuidado, às vezes, a gente relaciona muito com isso, né? Eu tô me cuidando quando eu me permito algum tipo de prazer, e às vezes isso pode se tornar até uma fuga, né? É claro que é importante a gente ter, mas quais são os prazeres verdadeiros? E a gente tá falando aqui sobre a ótica da doutrina espírita, né? Até tu estava falando, eu estava me lembrando, eu gosto muito quando a Joana de Ângeles fala que para a gente conseguir ir aprendendo a máxima que resume o ensinamento de Cristo, que é amar ao próximo como a ti mesmo, né, e a Deus sobre todas as coisas, ela faz essa proposta de inversão da máxima, e que a gente comece a amar a nós mesmos antes, e que isso posteriormente vai transbordar para o próximo. E como é difícil para a gente entender, às vezes ainda, o que é o auto-amor, né, e o auto-amor é atender às suas necessidades mais profundas. Por isso que talvez, às vezes, a gente acha, eu estou precisando de um tempo para mim, e uso esse tempo com alguma coisa que parece que não me atendeu, e eu volto e 5 minutos depois eu estou exausta de novo. Então, na verdade, o que vai me atender em profundidade? Né? Porque esse contato de vida interior
e de contato com Deus, com o nosso anjo guardião, são talentos, são os recursos que a gente tem. O contato com a espiritualidade através de oração, as intuições que nós recebemos, né, dos nossos espíritos amigos, que têm essa função de tentar nos conduzir nos propósitos da nossa encarnação. E aí eu usei a palavra propósito, que agora o que o Bruno trouxe, assim, qual o sentido da minha vida? Quando todas as coisas que eu vivo e que eu enfrento têm um significado, a gente passa por elas de outra forma, né? Então, quando a Mari fala ali que a gente não se culpe em relação a algumas coisas, mas se eu tô sentindo algum desconforto, que eu possa mergulhar nesse desconforto, de onde ele tá vindo? Porque por vezes eu posso estar me ausentando mesmo de uma responsabilidade, e que a gente tem esse discernimento. Os contextos de culpa, eles de fato não vão produzir nada de bom, mas de responsabilidade sim. Então, assim, se a minha responsabilidade nesse momento é poder assumir um pouco o leme dessa situação, né, me esforçar para que o meu dia se torne melhor, por que eu estou enfrentando essas coisas, e por buscar essas respostas mais profundas, me conectar mais comigo mesmo e com Deus, as respostas também vão vir. Eu vou conseguir ir utilizando os meus talentos, esses recursos, e ir modificando a realidade ao meu redor. Que às vezes, do ponto de vista objetivo, continuou o desafio financeiro, continuou o desafio de trabalho, continuou muitas coisas, mas aqui dentro eu mudei. Eu entendi algum significado para aquilo e estou olhando de outra forma. E aí estou vivendo de outra forma aquele desafio, né? Isso é autocuidado, é a gente conseguir realmente mergulhar para dentro e crescer. E talvez, assim, quem estiver nos escutando agora, pense, ai, não, mais uma coisa que eu tenho que fazer, socorro, mais uma demanda. Ao contrário, uma virada de chave, né, Ju? É um recurso e a gente vira a chave e vive de outra forma. Então, assim, isso de forma alguma nega esses desafios que vem todo mundo vivendo, né? Uhum. Que tem gente, assim, que está enfrentando contextos muito, muito difíceis, famílias enlutadas, assim, né, com coração despedaçado pela ausência dos entes queridos, muitas dificuldades. A gente entende, assim, talvez não entenda, mas a gente reconhece essas diferenças e esses desafios, né? Mas ainda assim, a gente faz uma analogia que a gente usa muito, né, na nossa área da família, com aquelas instruções que os comissários de bordo, geralmente eles dão no início dos voos nas aeronaves, né? Então, em caso de despressurização, em caso de algum acidente, máscaras de oxigênio cairão perto de vocês. A recomendação é sempre coloque a sua máscara primeiro e depois auxilie a pessoa que está ao seu lado, né? Então, primeiro eu preciso colocar a minha máscara de oxigênio para depois virar para o membro da minha família, para a criança que eu estou, né, conduzindo, conseguir colocar a máscara nela. Se eu não tenho esses recursos comigo, se eu não busco esses recursos para mim, fica mais difícil eu conseguir atender as necessidades do membro da minha família que está ao meu lado. Então, por mais que a gente escute isso e pense, ai, meu Deus, mais uma coisa, é a necessidade central, é essa virada de chave que vai nos permitir observar a realidade que está ao meu redor e me relacionar com essa realidade de uma forma, talvez, menos sofrida. Porque ela talvez seja a mesma, como a Ti comentou, ela talvez vá continuar a mesma. Mas a minha disposição interna frente a essa realidade, ela pode ser melhor. E, Ju, eu queria só comentar uma coisa aqui, desculpa, amigos, bem rapidinho, porque a gente está falando que o contexto está muito difícil, que está desafiador, uma série de coisas, mas tem gente que está super bem, tem gente que está sendo feliz nesse momento, tem gente que está conseguindo ter um tipo de relação dentro de casa que não tinha antes, tem gente que está conseguindo conviver e compreender os seus filhos de outra forma, ao mesmo tempo que tem casamentos que estão talvez terminando, porque estão enxergando
questões de uma forma muito clara, que não enxergavam antes, pela convivência talvez mais superficial, existem relacionamentos que estão melhorando muito. E talvez seja essa a virada de chave. Eu acho que é legal a gente falar também que, ao mesmo tempo que os desafios estão grandes, também tem gente que está, nesse momento, crescendo muito, aprendendo muito e sendo feliz. É legal isso também, né, da gente poder observar, né. Tem gente que está se reconectando, né, que está conseguindo essa virada, né, e eu acho que nesses momentos, essa coisa de que a gente tem que criar um momento para talvez celebrar, né, então, assim, a gente tem falado da dificuldade, mas, pessoal, a gente está vivendo, óbvio que a gente tem uma doença, né, muitas famílias estão passando por perdas reais, né, então tem o medo, né, o medo de se contaminar, o medo né, de sair de casa, enfim, mas também os desafios em família são os desafios da parentalidade, né? Essa coisa de que eu preciso de tempo, que eu preciso me organizar nos diferentes papéis, a gente sempre teve isso. Então, talvez seja só aquele momento da gente lidar melhor com isso, né, enfrentar melhor, né, e ao mesmo tempo, e eu acho que isso sim é um autocuidado super bacana, é a gente poder arrumar um tempo para dizer, eu consegui, né, eu tenho esse desafio, eu enfrentei esse desafio, eu organizei a rotina, ou eu consegui estabelecer combinados, que bom, né, olha como eu me sinto bem, olha como eu sou uma boa mãe, né, então, assim, por vezes a gente se remoe, porque, eu não consegui, eu perdi a paciência, perdi a paciência. Ok, mas no dia seguinte eu consegui me conectar, eu sentei no chão, eu consegui brincar, e a gente foi feliz, e eu olhei no olho do meu filho e reconheci, porque a gente reconhece, né? A gente olha os filhos no olho e diz, que legal, que momento bom, né? Aquele momentinho, assim, que nos nossos últimos encontros a gente falou sobre isso, né? Sobre as gratidões, que a gente possa colocar isso no papel. E que a gente possa celebrar isso também, né? Porque ali, como a Tiane disse, muita gente está conseguindo, a gente está conseguindo, né? Então, mas às vezes a gente se foca no que a gente... Quando eu falei da culpa, é muito isso, né? A gente sentar em cima da culpa e dizer, eu não consegui. Não é producente, né? A gente precisa trazer isso para uma situação de que, ok, foi, né? Não foi legal, eu vou mudar, né? Eu tenho isso, né? Eu tenho os talentos, né? A gente sabe que Deus não dá os desafios que a gente não consegue abraçar, né? Então, lembrar também do recurso do Evangelho, né? Lembrar que a gente não está sozinho, que existe um Espírito que conduz a nossa família, a gente já falou sobre isso nos nossos encontros presenciais, né? Acessar esse Espírito, eu estou precisando de ajuda, conectar, me traz uma ideia, né? Me dá aquela intuição, visita a nossa família, né? Esteja conosco nessa noite de sono, né? Fazer também a prece quando os filhos dormem, que a gente possa ir até o leito, né? Que vá até a cama e vamos conectar com o Espírito, vou conversar com ele, né? Filho, a gente está com essa dificuldade, como é que a gente pode resolver isso? Me ajuda, né? Então, lembrar desses nossos recursos que às vezes a gente não lembra, né? E Mari, só uma observação. A espiritualidade não nos dá um fardo mais pesado mesmo, né? E o que a gente precisa é só ser bom o bastante. Bom o suficiente, né? Já dizia, assim, Jesus já dizia, bom mesmo é o meu Pai. Por que me chamas de... A gente só precisa conseguir um pouco. Alguns dias a gente vai pisar na bola e vai no outro dia talvez não faça como a gente gostaria, mas que reconhecendo esse pequeno momento assim que a gente conseguiu, né? Pô, hoje eu consegui. Pá, aqui ó, nesses minutinhos aqui deu certo. Já deu certo alguma vez, né? Então eu sei que eu consigo. E acho que nesse olhar, assim, como a Ju falou antes, assim, às vezes não é mais alguma coisa, às vezes até menos, né? A gente abrir mão de algumas coisas, ter um pouco de tempo para si mesmo, né? De tantas demandas que surgem, algumas são indispensáveis, a gente precisa atender do trabalho e tudo mais, mas tantas outras a gente pode abrir mão, pode deixar de lado, pode deixar para depois, para ter momentos diferentes, assim,
como diz aquela fala, né, às vezes um menos é mais, né, porque a gente vai estar mais conectado, vai abrir mão de algo que seriam vontades, mas que não são necessidades mais profundas. Então a gente vai se reabastecendo, se conectando, e às vezes até crescendo com esse período, né, de desafios e de pandemia e tudo mais, né, com ganhos que podem se manter para a nossa vida espiritual, digamos assim. É isso aí. Pessoal, nosso tempo tá... Quer Mari, finalizar, só Ju? antes da gente encerrar, desculpa, só mais uma observação. A Mari trouxe o recurso do evangelho, né? Trouxe o recurso da prece como algo O essencial. evangelho no lar, né, Ju? Aquele que a gente faz Exato. semanalmente, né? E a gente gostaria... Prece a live direto com Deus. Tu Isso. conecta, ela já É o webinar que está disponível 24 horas por dia, né? Funciona. Nem Em precisa todos os ter lugares. aquela internet top, né, Bruno? Vai que... Não, é 6G já, 7G. Mas a gente reforça, pessoal, o recurso do evangelho no lar, né? Da gente organizar, assim como a gente estava falando da organização da rotina, da organização do tempo na nossa família, que a gente possa organizar o nosso momento semanal de evangelho no lar. A nossa federativa disponibiliza vídeos institucionais com instruções de evangelho no lar, né? Então a gente pode também disponibilizar aqui o link até para esses vídeos. Então, da gente conseguir organizar, disponibilizar um tempinho da nossa família. Se não der para fazer com todos os membros da família, pode fazer sozinho, pode se recolher um pouquinho. A gente estava falando desse nosso momento, né, de recolhimento, de introspecção. Esse pode ser também o nosso momento da semana, né, o nosso Evangelho no Lar, que ele nos garante o apoio, o amparo e a presença desse nosso espírito protetor e de todos os espíritos que estão aí dispostos, assim, ó, torcendo para que a gente se conecte com essa rede de apoio e de auxílio, que ela existe, ela está presente. Queira a gente se conecte com ela ou não, ela está presente e está disponível para a gente. É o nosso recurso, a nossa vontade de se conectar é que vai fazer a diferença. Não Passa a mão na ferramenta, pega que vai dar certo, né? Não precisa enterrar os talentos, tem várias dicas como investir o seu talento. Tudo resolvido. É isso aí, pessoal. Eu queria finalizar, a gente queria finalizar com um texto desse livro do Parnaso do Além Túmulo, né, que foi psicografado pelo Chico, com uma mensagem, assim, de incentivo, né? Então, como a gente já falou que a gente não está sozinho, né? Sempre tem os nossos espíritos amigos a nos acompanhar, então que a gente possa lembrar, assim, dessa disponibilidade dos espíritos, né, de que a gente já possui os talentos necessários em nós, né, que Deus investe na gente, então que a gente possa acessar isso e que essa mensagem seja uma mensagem de consolo, assim, nos lembrando dos talentos que a gente já tem e daqueles que a gente tem potencial e que talvez a pandemia esteja só nos dando, assim, uma ajudinha para acessar esses talentos, né? Então, a mensagem se chama Mensagem Fraterna. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Então, meus amigos, que a gente possa lembrar, né, que Deus está conosco, que não nos abandona nunca, que nos dá, assim, ó, ombros fortes para aguentar, né, todos os pesos. E que a gente possa investir nesse momento da pandemia como um momento de reconexão, né, lembrando que nós estamos passando por um momento de transição planetária, né,
E que tudo tem um significado, e que certamente esse momento também tem. Que a gente possa ressignificar, né? Talvez esse seja a palavra, né? Ressignificar esse momento, trazendo ganhos, assim, para a gente, para nossa família, para os nossos filhos, para as nossas relações de família. Né, pessoal? Vamos fazer uma prece de encerramento? Acho que sim. Vamos lá. Posso fazer, então? Pode. Então, Pai querido, te agradecemos por esse momento tão belo, em que tantos corações puderam estar reunidos, vibrando, trazendo alegria e conforto para as nossas famílias. Que os amigos, que a corrente espiritual do nosso saudoso Centro Espírita Leon Denis possa visitar os nossos lares, higienizando cada ambiente, trazendo luz, paz, equilíbrio para a nossa vida, para as nossas famílias. Se conosco, Pai querido, nos auxilia, nos ajuda, transborda em nós os nossos talentos, para que possamos ressignificar esse momento, trazendo ainda mais o nosso Evangelho para a nossa prática, para os nossos dias. E assim seja. Então tá, pessoal, me senti no nosso CELD agora. Aí, o nosso CELD simplesmente derrubou as paredes e aumentou a sua dimensão. É isso aí. Ô, Mari, só um recadinho final. A gente pede, então, para quem estiver assistindo, quem nos assistir, para deixar um comentário, para compartilhar esse vídeo com quem acha que, né, que gostaria de, quem acha que pode assistir. Pode ser útil. Pode ser útil, né? Amigos e inimigos. A gente gostaria de escutar, né, receber feedbacks e tudo mais, e assim a gente pode organizar as nossas gravações futuras. Isso é. Vou falar com umas crianças. Momento Dê um blogueira. like. Dê um like, ativa o sininho. Beijo, gente. Saudade de todos. Tchau, tchau.